O que eu vou te ensinar aqui vai ser exatamente tudo que você precisa para aprender a operar no mercado financeiro. Um método que se baseia basicamente em matemática e Fibonacci, que vai literalmente fazer 100% do trabalho para você. No momento da tua entrada, tu já vai saber quanto você vai ganhar, quanto você vai perder e quanto você vai ter de lucro, baseado em um conceito simples de rompimento e rastreamento de tendência, chamado de canal de rompimento e zona segura. Perfeito? Então, nós vamos destrinchar tudo aqui que a gente precisa aprender. Então, se não fizer sentido para você ganhar dinheiro de forma rápida, prática e logo na abertura do mercado, sai desse vídeo que esse vídeo não é para você. Depois que eu te ensinar isso aqui, cara, você nunca mais vai querer operar de outra forma, utilizando um indicador ou então um setup complicado. Tu vai entender que apenas usando gráfico limpo e algumas marcações vai aumentar a tua assertividade em 90% no day trade, utilizando apenas matemática e Fibonacci. Você nunca mais vai querer usar técnicas dos indicadores, porque quando tu aplicar isso, você vai entender que apenas isso funciona. O simples funciona. Perfeito? Vamos ao que interessa. Primeiro eu tenho que te mostrar o modelo tradicional e a maioria dos traders, quando começa no mercado financeiro, aprende aquela base operacional de setups completos, que você precisa sempre ter uma média móvel, ou um tape read, ou um volume, ou um livro de ordens ali que vai fazer você ganhar dinheiro. Mas na verdade aquilo tudo ali só é um monte de ferramenta que vai poluir teu gráfico, vai deixar você sem saber o que fazer, vai te prometer um resultado fácil, porque a maioria deles vendem robôs e vende aquele assertividade alta, mas no fim das contas não funciona. Ele ignora totalmente se você é iniciante, se você não sabe, se você não tem lógica ou prática. Não tem fundamento algum, porque quando você vai fazer uma gestão de risco, um controle emocional, ele simplesmente vai te estopar. E quando você poderia finalmente ter feito um lucro grande por aquele stop ali básico, vai fazer você quebrar. E, consequentemente, você vai se frustrar com isso tudo. E os poucos que ganham desse setup antigo eles acabam se tornando escravo. Então, basicamente, uma média de 21 com uma média de 200 e uma média de 9 períodos, para quem opera média móvel. Você vai ficar ali esperando o rompimento de uma média móvel para cima ou para baixo para poder tomar uma decisão? Você vai perder o dia inteiro do gráfico, não vai conseguir pegar. Você não vai conseguir ter uma renda estável, porque você não vai conseguir performar. Então, dias de tendência que você deveria, tipo, ter arriscado pouco para ganhar muito num canal, você não vai conseguir. Vai existir grande parte do teu dia consequentemente vai te causar um cansaço mental, e quando finalmente, depois ali do meio-dia ali, ou então mais horário de mais tarde, você não vai ter nenhuma liquidez. Então, basicamente, tu vai perder o dia inteiro do dia fazendo um setup engessado. Agora eu vou te explicar como funciona o método. O método Fibonacci, ele une as três capacidades do trader, que é basicamente a projeção da tendência, o cálculo matemático e o gerenciamento de risco. Então, no momento da entrada, a gente já vai saber quanto a gente vai ganhar e quanto a gente vai perder baseado naquele rompimento. Então, nós temos um lucro mínimo para um máximo de lucro, sempre 2 para um. Dificilmente a gente não lucra 2 para um. Perfeito? Então, seguindo a base, como a gente consegue fazer isso? A gente vai utilizar o candlestick, as velas representadas no visual do movimento, para a gente tomar uma decisão, seja numa máxima, numa mínima, numa abertura e o fechamento. Basicamente, a gente vai pegar o candle e utilizar o time frame dele como via de regra. Então, a gente vai fazer do diário premium. Eu vou mostrar isso na prática para ficar o mais lógico possível, porque dessa forma a gente consegue destrinchar tudo. Tranquilo? Aqui a gente está no gráfico do W1, então a gente vai pegar basicamente aqui o mini índice. Deixa eu colocar logo minhas ordens aqui. Vamos fazer uma movimentação só para a gente destravar a plataforma logo. Perfeito? Então tá. A gente vai pegar um replay aqui, basicamente. Vamos pegar aqui um dia qualquer. Vou pegar aqui um dia de quinta-feira. Eu acho que seja interessante pra gente, porque foi um dia que deu muita tendência. Então, carreguei aqui, coloquei. Perfeito. Vamos lá. Qual é a lógica? Você que tá até aqui, vamos lá. Você que tá até aqui, deixa eu mostrar logo o que interessa. É basicamente você ver que o método funciona. Ele vai carregar. Básica de lucro, mensal. Tô esperando carregar. Perfeito. Então vamos lá. Máxima e mínima. No final do vídeo eu mostro. Máxima e mínima. Perfeito. Se eu sei que o mercado financeiro ele anda sempre numa tendência, então vamos lá. Vamos entrar para o contexto aqui básico, tá?
Abertura de gap. Se o mercado financeiro ele está fazendo uma abertura de gap, significa que tem liquidez, correto? Seja para cima ou para baixo. Então ele abriu em gap, vai pegar a máxima e a mínima do candle e a gente vai fazer a marcação. Agora vamos esperar esse candle estourar em 1 minuto. Perfeito? Não, você gosta de dar. Aí, perfeito. Ó, houve a marcação. O que que a gente faz agora? Calculamos a abertura do canal aqui. Lembra, sempre. Máximo e mínimo. Máximo e mínimo. Feito isso, vamos esperar o primeiro rompimento. Primeiro rompimento depois de 50 segundos. Vou esperar sempre o primeiro candle fazer o primeiro rompimento. E dessa forma a gente consegue fazer as marcações. Então já está fazendo a marcação, não houve nenhum rompimento, nem para cima nem para baixo. Então a gente já sabe que ali é um canal de rompimento. Perfeito? Então vamos marcar aqui canal de rompimento. Vamos esperar aonde ele vai romper. Você pegou aí que ele não está rompendo em nenhum lugar, correto? Por quê? Porque o mercado ele começou no momento de gap, então provavelmente ele vai pegar liquidez para baixo para depois subir ou fazer o contrário. Ó, perfeito. Não rompeu ainda, nem para cima e nem para baixo. Então, vamos botar aqui 5 contratos. Também não houve rompimento ainda. O que que é um rompimento, Rick? Rompimento é quando o canal fecha numa região. Viu que ele não rompeu? Viu que ele não rompeu? Então não houve rompimento, ele ainda está no canal de referência. Canal de rompimento. Perfeito? Então tá. O que que eu preciso basicamente aprender a fazer? Você precisa entender que a tua lógica matemática tem que fazer sentido para o momento do gráfico. Você entendeu isso? Perfeito. Então a gente entendeu aqui 410 pontos menos 225. Você tem basicamente, ali, vamos fazer uma conta de padaria, mais ou menos 200 pontos de entrada. Então, a um contrato, basicamente, você teria ali é, R$ 40 de risco. Então, o seu risco total seria 80. Por quê? Aqui é o 200 pontos, correto? Então, é com meu R$ 40 aqui. Então, eu vou esperar o rompimento dele para eu poder tomar uma decisão melhor. Que eu vou saber exatamente quanto eu vou ganhar e vou perder. Como eu opero com 5 contratos, eu vou entrar com 5 contratos, porque para mim fica mais viável. A gente faz e a gente faz esse momento aqui e fica tudo certo. Quando você tem esse movimento no gráfico, você percebe que o mercado ele tem liquidez para ir para cima ou para baixo. Então você tem que ficar bem atento. Ó. Passou 1 minuto, 2, 3, 4, perfeito. Houve o primeiro rompimento. Fechou? Tranquilo, vamos fazer a compra aqui. Fizemos a nossa compra, basicamente, fora do canal. Então vamos botar aqui no 2,5, 250 pontos. E a nossa compra vai ficar basicamente o dobro, 500 pontos. Então, canal de rompimento. E aqui é a nossa zona segura. Tranquilo? Então eu vou botar aqui de vermelho, botar pra cá, aqui que fica mais viável. Ó, e ouve pra baixo. É o ideal você entender o que aqui? Quando você for operar comigo ou adquirir uma mentoria, R$ 2.000 basicamente vai ser seu investimento e você tem que ter um caixa. Então a gente vai recuperar esse dinheiro do investimento durante 7 dias. Você vai operar comigo durante 7 dias durante esse valor. Por quê? Porque eu opero alto, eu opero para realmente ganhar dinheiro. Então, o que eu quero é que você lucre logo na primeira semana comigo. Então, como período de 7 dias, 2 dias é de acompanhamento e depois em seguida é de os 2 dias de acompanhamento, no caso são 7 dias e 5 dias operacionais de segunda a sexta. Então, basicamente, a gente vai ganhar dinheiro logo nessa primeira abertura. Tranquilo? Deixa eu aumentar a base aqui de minutos, que está muito lento. E vamos esperar o mercado responder. Você percebe o quê? Ó, passou 1 minuto, passou dois, passou três, quatro. Deixa eu colocar aqui no gráfico de M5. Ó, 5, 15, meia hora. Passou meia hora de gráfico. Então você já sabe o que vai acontecer no mercado logo na abertura. Então, você pega o seu dinheiro, faz e sai. Não apenas uma entrada, você não precisa ficar mais do que isso. Porque eu sempre falo que 2 para 1 é interessante. O 2 para 1 ele é o meu nível de entrada baseado no meu risco retorno. Então, eu vou colocar 250 de risco para 500 de ganho. Então, estou lucrando sempre 2 para 1. Essa é a matemática básica. Você tem sempre que colocar 50% acima do que você está ganhando. Por que que sempre faz 90% do trabalho para você?
né? Eu sempre falo que é 100%, mas porque os 10% é você operando. O resto o gráfico faz, porque é baseado em matemática, lógica e Fibonacci. Então, quando você tem uma determinado tipo de ação, você vai ter que esperar o mercado responder. Então, quanto melhor você tomar o tipo de liquidez, o melhor tipo de risco, e você vai conseguir chegar lá. Simples assim. Então, imagina, você lucrou na segunda-feira, fez 500, na terça, você fez o mesmo, na quarta, o mesmo. Vamos dizer que você não opere quinta e sexta. Você tem basicamente 1.500 de lucro. Ah, Rick, eu vou ganhar todo dia da semana? Não sei, pode ser. O mercado sempre me dá 3 dias de ganho na semana. Então, o que que eu prefiro fazer? Pode ser que eu pegue um lote quarta. Então, eu opero só quinta. Mantenho o meu gerenciamento. Não opero sexta. Por quê? Tiro do bolso, já tá no meu bolso, não preciso arriscar ele. Não preciso colocar mais meu capital para ser arriscado e para mim não é interessante. Então, Rick, já cheguei aqui nessa parte aqui. O que que eu faço agora? Coloco no 0 a 0. Ó, pegou o lucro, ia botar no 0 a 0. Pegou o lucro. Então isso foi exatamente em quanto tempo? Ó, mais ou menos 1 hora de mercado financeiro. Tá, se você ver aqui. Então, você fez o quê? Você fez uma marcação matemática, você fez o seu risco e você entrou. O que basicamente eu sempre digo no método. Você fez uma projeção baseada em quê? Matemática. Então, quando você está operando no mercado financeiro, você tem que entender que quando você coloca o seu risco baseado no que você quer, você já consegue demeritar aonde você vai ficar e aonde é a sua linha de entrada. Baseado em quê? Canal de rompimento e zona segura. Canal rompeu. Eu sei que o canal rompeu nessa linha. Se ele rompeu primeiro, é compra. 2 níveis. Foi o que a gente fez. Simples assim. Pega um canal, maioria dos pontos. Risco retorno, Rick. Qual seria a projeção correta? A projeção por operação. Então, 3.000 para um lucro de 1.400, tirando as percas, né, que eu falei para vocês. Então, tipo, na semana, seja de segunda a sexta, tem sempre um dia que você tem um lote, né? Não é via de regra, pode ser que não aconteça. Para evitar ele, o que que eu prefiro? Peguei dinheiro na primeira semana, peguei meus 1.500, vazei. Ah, mas tem 2 dias para operar, vazei. Não me importo com isso. Perfeito? Por quê? Porque eu demito meu risco, eu faço o meu risco retorno. Então, esse aqui é o organograma que eu sempre gosto de mostrar. Canal de referência, a base matemática usando volume, liquidez e tendência, gerenciamento de risco, rastreamento de tendência, e você ter o seu comportamental, que é os 10% que eu falei. E com isso, você tem a tua consistência. Então, o que que eu realmente quero que você faça? Eu quero que você entenda que consistência não é algo inviável, não é algo impossível. Isso basicamente é com método. Então, se você quiser aprender esse método, embaixo tem um link para você adquirir. Lá, no momento que você fizer a adesão, você já vai conseguir ter todas as suas dúvidas. Nesse link, você vai fazer basicamente uma triagem. Nessa triagem, a gente vai conversar por mensagem e ver o que realmente se configura com o seu perfil. Perfeito? Então, se fizer realmente sentido para ti, só entra nesse link se você quiser aderir. Eu não quero perder meu tempo, eu também não quero que você perca o seu. Afinal das contas, eu já vivo de mercado financeiro há mais de 10 anos. Então, te espero lá.